Olá, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar para o seu coração uma palavra de Deus que está aqui em Romanos 12, 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Eu deixo para você uma pergunta nesse dia: como está o seu templo? Como está o seu corpo? Como tem cuidado do templo e morada do Espírito Santo? Ele está aí? Ele está habitando? Está tudo ok? Eu te pergunto, como está diante de Deus? Será que o Espírito Santo pode se satisfazer em morar no seu templo? Será que está tudo organizado, tudo ok? Está limpinho? Será que ele pode permanecer aí? Cabe a nós, observar e nos examinar para ver como está o templo do Senhor. Sabemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o Senhor exige que apresentemos a Ele em sacrifício. E o que é esse sacrifício? É sacrificarmos as nossas vontades, é sacrificar a nossa carne, é sacrificar aquilo que não fará bem, é sacrificar aquilo que o Espírito Santo não se agrada. Sabemos que se Ele vier e achar o nosso templo contaminado, ele não vai fazer morada. Para o Espírito Santo fazer morada dentro do templo, ele tem que estar limpo. Ele tem que estar em ordem. A casa deve estar organizada, porque senão ele não vai entrar. Onde tem algo que não agrada, o Espírito Santo não fica. E se ele está habitando e por qualquer motivo te levou a fazer algo que não agrada a Deus, ele retira desse templo, e ali ele não habita em templo sujo. E ele retirando, há espaço para que os demônios entrem e habitem. A palavra de Deus diz que o templo onde está o Espírito Santo, se a pessoa caiu, se ela pecou, seja lá qual tipo de pecado foi, onde o Espírito Santo não mais poderá habitar, ele se retira. E ele se retirando, ali a casa fica vazia. E a casa estando vazia, vai dar lugar para os demônios. Eles vão chegar e entrar para habitar. E se era um antes, quando você se limpou, ele foi embora, organizou, a casa ficou em ordem. Mas se você deu de novo lado para que o Espírito Santo se retire, vão vir mais 7. Temos que ter cuidado com o nosso templo. Temos que organizar a nossa casa, o nosso templo e morada do Espírito Santo, para que ele possa permanecer aqui, para que ele venha ter lugar para habitar. Temos que ter cuidado, muito cuidado, para que o Espírito Santo tenha espaço, para que o Espírito Santo tenha liberdade de estar. Qualquer ato, qualquer atitude nossa que entristeça o Espírito Santo, ou que vá contra a palavra de Deus, que dê lugar para o pecado, é no ato, ele se retira. Porque naquela casa que ele morava, se demos brecha para outras coisas entrarem, ele vai se retirar. E ali virá todo tipo de sujeira, de demônios, de coisas ruins para habitar nesse templo que está ali, sem ninguém morando, casa vazia. A casa vazia, sem Deus, é morada de demônios. Temos que ter muita responsabilidade com esse templo e morada do Espírito Santo. A partir do momento que a gente conhece a Deus verdadeiramente, a gente começa a ter o zelo, o cuidado de cuidar, de manter limpo, manter
organizado o templo do Espírito Santo. Porque se não mantermos, certamente coisas ruins irão entrar. Eu estava lendo e achei esse versículo e quis ler, compartilhar com vocês. Leia, reflita, que possamos ter o cuidado de manter a morada, a casa do Espírito Santo em dia. Que possamos ter o cuidado de manter esse templo limpo. Pedimos misericórdia do Senhor todos os dias, porque ninguém é santo, ninguém é tão bom. Mas nós podemos clamar a Deus para que nos ajude a manter esse templo em ordem, para que Ele habite. O templo do Senhor Jesus tem que estar em ordem, o templo do Espírito Santo. Ele não vai habitar se estivermos na mentira, no vício, no engano, na traição, na calúnia, na difamação, na inveja. Ele não vai habitar. Não tem espaço para algo mais. Onde o Espírito Santo habita é Ele. Se tiver sujeira, ali não tem como Ele ficar. Temos que ter o zelo, o cuidado de viver observando cada ação, cada atitude nossa, para que não venhamos dar lugar a esses demônios para que eles venham entrar no templo, qual deveria ser unicamente morada do Espírito Santo, onde o Espírito Santo, somente Ele deve habitar. Eu deixo para você essa reflexão, que o Senhor Jesus fale ao teu coração através dessa palavra, que você possa analisar como está o seu templo e morada do Espírito Santo. Tem cuidado dele? Tem tido o zelo dele? Devemos ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Entristecendo, ele irá se retirar. Ele se retirando, coisas ruins irão entrar. Vamos zelar do templo que Deus nos deu. Vamos cuidar para que possamos mantê-lo em ordem. Eu deixo essa palavra para o seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.